noite, pessoal, beleza? Tô gravando vídeo de noite. Quinta, sexta e sábado passei muito mal, não deu pra gravar muita coisa. Mas gravando no domingo, junto com os outros jogos que teve. Mas vamos falar primeiro do jogo do Cruzeiro, que acho que dá pra dizer que é um dos grandes jogos do Cruzeiro esse ano, que terminou com nota 10, ou 9, assim, se você considerar. Mas vamos primeiro com as escalações. O Cruzeiro veio com Cunha, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, Gerson, Lucas Romero de volta, Arroio, Matheus Pereira, Christian e Caio Jorge para enfrentar o Everton, ex-Palmeiras, Pedro Gabriel, Wagner Leonardo, sim, que jogou no Cruzeiro, na Série B, Gustavo Martins, Pavon, que jogou no Atlético, estranhamente de lateral, o Arthur, que jogou Barcelona, Liverpool, Fiorentina, o Noriega, Nardone, Amazu, Carlos Vinícius, não estava conseguindo ler aqui, Monsalve. Carlos Vinícius, que é um dos grandes destaques desse Grêmio, bem ruim. Time bastante ruim, nem parece o time que o Luiz Castro jogou no Botafogo antes de ir para o Alnasco. E no lado gremista, o Mac entrou no lugar do Ramosinho, o Brathwaite entrou no lugar do Carlos Vinícius, TT no Enamorado, Monsalve no Nador e Pérez no Noriega. Tô falando já porque o do Cruzeiro eu vou falar durante o tempo. Primeiro tempo do Cruzeiro muito bom. O Grêmio teve só uma chance com a bola na trave, que foi, se eu não me engano, acho que foi do Carlos Vinícius ou de outro atacante, não lembro agora. Mas fora isso, o Cruzeiro muito predominante, porém com dificuldade de marcar o seu gol, né? Que é algo que o Cruzeiro vem sofrendo bastante. A gente acha que com o Caio Jorge poderia ser resolvido isso, mas como ele está voltando de lesão, então ele está voltando bem devagar, né, em relação a ser o homem-gol do time. Matheus Pereira sente ele errando um pouco no primeiro tempo suas decisões, assim como parte da equipe. Enquanto Matheus Pereira errava no quesito de tentar achar passes diferenciados, outros jogadores erravam em querer matar as jogadas, às vezes, sendo que às vezes era melhor dar um passe. Então, igual a Rui e o Cristo, que o mal é tentar matar as jogadas, ao invés de dar um passe, o Matheus Pereira é dar um passe ao invés de matar as jogadas. Já no segundo tempo, bem no fim do jogo, que o Grêmio foi ter uma chance, com o Gustavo Martins, que isolou a bola, praticamente livre, sem goleiro. O Cunha estava muito vendido. Mas, fora isso, o Cruzeiro não sofreu nada. Tanto que as duas chances de perigo do Grêmio foi para fora. Inclusive, o Grêmio teve 9 chutes e só um no gol. E esse no gol sem perigo nenhum. Então foi um jogo assim que o Cunha passou ileso, porque assim como o jogo contra o Vitória, e eu diria até do Barcelona, não foi muito exigido. Foi bem pouco, acho que dos jogos ficou 0-0. O Barcelona foi o que mais exigiu ele, com 3 defesas, sendo 2 difíceis. E eu tô um pouco por conta da gripe, ainda tô voltando. Então se eu beber água durante o vídeo, releve isso. E os jogadores do Cruzeiro. Fagner, destaque defensivo, ofensivamente bem abaixo, mas acho que ele recompôs muito bem. Fabrício Bruno, ok. Jonathan Jesus me surpreendendo, eu particularmente prefiro o Vidalba, mas ultimamente, como o Vidalba está em baixa desde sua volta da lesão, Jonathan Jesus cobrindo ele muito bem e hoje tem que ser o titular. Kaique iniciou um pouco devagar, mas no fim do jogo, grande destaque da equipe. Cunha ileso, muito ileso. Espero que no jogo contra o Goiás ele também passe ileso. Mas vale se destacar que ele passou ileso por conta da defesa. Mesmo que o Fabrício Bruno para mim não tenha esses destaques, jogou ok. E isso mostra quando a defesa vai bem, o goleiro vai bem. Gerson, terceiro jogo seguido muito bem. Tá demonstrando aos poucos que pode chegar ao nível do Flamengo. Talvez depois da Copa ele consiga chegar, porque vai ter um tempo maior de descanso. Lucas Romero marcou gol. Marcou o segundo gol, muita gente disse um golaço, não achei tanto, achei que foi só um gol de fora da área, que o chute foi bem fraquinho, mas um bom gol, mas seu destaque maior defensivo, ele trouxe um equilíbrio muito grande, porque o Cruzeiro não tem um reserva para ele, o reserva deveria ser o Wallace, mas ele deve ser vendido, eu acho que para um time de segunda divisão da Europa ou para a MLS. A Arábia está em guerra, então não tem como vender para lá. O Japão está apostando mais em jogadores jovens. Então, por exemplo, sei lá, talvez se o Kaique fosse para ser vendido, o Japão aceitaria do que o Wallace.
o Japão tem um projeto de tentar chegar mais forte nas Copas, então estrangeiros só jovens ou grandes estrangeiros, como foi o caso do Iniesta no Viseu Kobe. Mas assim, o Wallace era para ser o substituto dele, não é, então você tem Matheus Henrique e Lucas Silva. O Lucas Silva ele entra mais no lugar do Gerson e o Matheus Henrique ele faz a função do Romero, mas uma função muito ruim. Porque o Matheus Henrique no time era para fazer a função do Matheus Pereira. Ele joga como volante, mas ele não atua bem. É uma posição que ele pode atuar, mas não muito bem. E ele voltando, ele traz muito esse equilíbrio, podendo deixar o Gerson mais avançado, porque ele pode fazer essa ponte defendendo. A nível de comparação, é como no jogo do Brasil-Croácia, o Danilo indo ao ataque e o Casemiro ficando, né? Porque o Romero ele dá essa proteção. Além de que ele tem muito passe bom, o Romero, junto com o Gerson, isso dá um apoio maior. E ele no ataque ele consegue ajudar muito. Ele ajuda bastante na defesa e no ataque ele não é ruim, mesmo sendo um volante. O Arroio, muita gente elogiou, mas eu achei ele abaixo porque ele estava muito triatleta para mim. Ele corria, pedalava e nada. Né? Teve até um lance que ele poderia ter dado passo pro Romero, mas ele chutou e não deu em nada. Christian muito bem, se eu não me engano, de 6 jogos ele marcou em 4. Foi em 4, deixa eu ver, Barcelona e Católica. Marcou em 4, só contra o Católica e o Barcelona que não. Curioso, ele marcou contra todos os times brasileiros, né? Mas 4 por um cara que no Conte estava muito ruim. E é curioso porque ele veio para ser volante, reserva do Lucas Silva. Hoje ele é titular, Lucas Silva é reserva e ele joga ofensivo. Tanto que ele nem volta para a marca. Era para o Cruzeiro meio que jogar quase no 4-3-2-1. E o Cruzeiro não joga nessa formação. Ele fica bastante no 4-2-3-1. Sabe? Então assim, Christian uma volta por cima muito grande nas mãos do Arthur Jorge. E tô gostando. Matheus Pereira um pouco abaixo, mas nada demais assim. Nada a se destacar como, nossa, jogou horrível nem nada. Um jogo abaixo dele. E o pior para mim do Cruzeiro foi o Caio Jorge. Mas dá para se levar muito, voltando de lesão. Não jogou o último jogo, jogando agora. Talvez seja poupado contra o Remo. Talvez entre no segundo tempo contra o Goiás, que é na Serrinha. Ou vai iniciar e depois sair, fazendo controle de carga. Então assim, o Caio Jorge muito ruim, mas porque tá voltando de lesão. Então vamos esperar até uns 5 jogos. Uma média assim, que a lesão dele é uma lesão complicada do atleta, principalmente atacante, voltar bem. Tanto que a gente vê, se eu não me engano, no vídeo de abaixo que ele teve uma lesão parecida e tá bem baixo tecnicamente. Então, um atacante tem que ter mais recursos que um zagueiro. Você já vê que você cobrar isso em pouco tempo é muito, mas eu diria até 5 jogos a partir do próximo. A gente já pode ver, não sei se pode criticar ou não. Os que entrou do Cruzeiro, Matheus Henrique e Lucas Silva, bem abaixo para mim. Normal deles. Lucas Silva tá velho, Matheus Henrique, desde que voltou da lesão da costela, nunca mais soube jogar bola. Ainda mais que ele entrou para fazer a função de marcação, coisa que ele não faz bem. Porém, o Grêmio não soube aproveitar isso, porque o time do Grêmio é muito ruim, meu Deus. Acho que esse é um dos piores Grêmios que eu já vi, desde aquele Grêmio que caiu. Porque até aquele Grêmio que caiu não era ruim. Mas esse time do Grêmio, o uniforme titular é feio, o uniforme reserva é feio, o time é feio, nada salva nesse time. Wanderson, pra mim, entrou abaixo, Bruno Rodrigues entrou ok, e o Neisa também entrou ok. Vi muita gente elogiando, batendo palma pra ele. Pra mim, ele fez um jogo ok. Acho que ele perdeu um pouco do nervosismo que ele tava nos outros jogos, mas ainda tem um nervosismo. Então eu acho que até ele perder esse nervosismo, ele ainda vai ser um jogador ok, mesmo marcando gols. Porque o ponto do Neisa é que ele precisa muitas vezes igual de 3, 4, 5, 6, 7 chances para tentar marcar um gol. O que para um centroavante, ainda mais na situação que o Cruzeiro se encontra, que é na parte de baixo da tabela, é extremamente complicado você ter um centroavante que precisa muitas das vezes de muitas chances para marcar gol. E no geral o Cruzeiro, nota 10, deu só 2 chances, do Grêmio foi para fora, então não tem muito o que criticar na defesa.
Tanto que em números o Grêmio foi com 59% de posse de bola, o Cruzeiro 41%. O Cruzeiro teve 18 chances, muitas dessas chances criadas no primeiro tempo, com 6 chutes no gol, 2 gols. E o Grêmio teve 9 chutes com 1 gol. Com um chute no gol, melhor dizendo, né? E só 2 de perigo que eu assimilei. Acho que agora fica a expectativa pro jogo contra, se eu não me engano, contra o Goiás. Eu ia falar o Remo, mas o Remo é depois. Contra o Goiás, o Cruzeiro vai ter um jogo complicado. O Goiás vem de derrota contra o Cuiabá. Porém, ele vem bem na Série B. Se não me engano, ele está na briga do G6 para subir. Mas ainda assim, o Cruzeiro ele tem que demonstrar sua força. Na época do Tite eu até postei o Cruzeiro como favorito, mas eu falei que ele ser eliminado era algo que poderia acontecer pelo jeito que o Tite jogava. Só que considerando o jeito que o Arthur Jorge faz o time jogar, a chance do Cruzeiro ganhar ainda na Serrinha é grande. Minha preocupação ficaria mais pelo fato do Goiás deve jogar no contra-ataque, e ainda o Cruzeiro, muito por questão de elenco também, tem dificuldade de quebrar linhas. Então, assim, acho que se o Cruzeiro modificar essa equipe aqui de novo, pode encontrar muitas dificuldades. Acredito que deve refazer a escalação e contra o Remo e mais com uma equipe mista. O que pode garantir uma vitória ao Remo, já que o retrospecto entre Cruzeiro e Remo é muito ruim. Mesmo igual o Cruzeiro, na última parte que recebeu, o Cruzeiro eliminou o Remo na Copa do Brasil, na época que estava na Série B, acho que até o João Pedro marcou gol, que estava no CRB, que o Cruzeiro tinha a camisa em homenagem ao céu, aí a segunda que era com a golinha polo, aí a terceira, se eu não me engano, era em homenagem ao Brasil, a estreia do Rafael Cabral. Então, o Cruzeiro contra o Remo tem, sim, dificuldades, o Remo é uma pedra no sapato, mas acho que o Cruzeiro pode, sim, tanto ganhar do Goiás com uma vantagem boa, fazendo os 2-0, e contra o Remo, mesmo sendo em Belém, o Remo bastante, eu diria um ruim inconstante. É um ruim que às vezes é bom contra certas equipes, mas em muitos o ruim é bem ruim. No mais é isso, é esperar agora o jogo contra o Goiás, para saber como a equipe vai se adaptar, que é um jogo fora de casa, um jogo complicado, se eu não me engano a sequência vai ser muito forte, porque vai ser Goiás na Copa do Brasil, Remo fora de casa, Boca Juniors em casa, e se não me engano o jogo contra o Atlético é na Arena MRV, o que eu não sei se é ruim para o Cruzeiro, mas é um passo de cada vez. Agora é focar no Goiás que aparentemente vinda em baixa, e se tiver vindo em baixa é um ótimo momento para o Cruzeiro que está vindo, eu diria, inconstante. No mais é isso, até o resumo do jogo contra o Goiás.